Que a paz e a graça de Deus seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para uma análise da nossa lição, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Hoje nós temos um tema interessante com o título O Servo Sofredor. Mas antes de analisarmos esta lição, vamos pedir a direção do Espírito de Deus. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Queremos Te pedir, Senhor, a Tua sabedoria, a unção do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, não como nós queremos, mas sim como Tu desejas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos agora sim analisar a nossa lição. E para isso, primeiramente, vamos ler um texto que se encontra no livro de Filipenses. O capítulo é o 2, o versículo 5 até o 7, que nos diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, este versículo é muito interessante porque nos diz aqui o Senhor que Ele quer que nós sejamos, ou que haja em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que esse mesmo sentimento nós também possamos ter. E qual é esse sentimento? Esse sentimento de humildade, porque Ele, sendo Deus, não tomou isso como uma razão para se exaltar, mas sim, Ele tomou a forma de um ser humano, se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos para a primeira pergunta, atributos e profecias sobre este servo sofredor, que já sabemos que é Jesus Cristo, já que o nosso versículo de introdução está falando sobre Jesus Cristo. A primeira pergunta nos diz: quais características estavam e estão associadas ao servo de Deus? Isaías, capítulo 52, e o versículo 13 nos diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Então vemos aqui as características que estavam e estão associadas ao servo de Deus, em outras palavras, a Jesus Cristo. Primeiramente, diz ali que ele agiria, com prudência, procederá com prudência e seria exaltado, elevado e sublime. Eu estive procurando o que significa essa palavra sublime. Perfeito, maravilhoso, completo. É isso que quer dizer sublime. Jesus, ele foi exaltado no céu, desde sempre ele foi exaltado no céu. Ele, aqui na terra, ele não foi exaltado como ele merecia, porque ele estava aqui na terra. Mas agora que ele já foi embora para o céu, ele novamente está sendo exaltado e será exaltado pela eternidade. Agora, uma lição importante que nós podemos tomar aqui: os filhos de Deus também, assim como Jesus, ele foi humilhado aqui na terra, porque aqui na terra foi onde ele não foi exaltado. Ele não foi tratado como ele merecia, mas ele fez isso por amor a ti e por amor a mim. Então, assim também a palavra do Senhor diz: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. E o mesmo será com nós, os filhos de Deus. Não podemos nos ensoberbecer, nos enorgulhecer e querer que este mundo nos trate como se nós fôssemos melhor do que Jesus, porque Jesus, sendo perfeito, ele não foi bem tratado.
Lá no céu sempre foi exaltado, mas aqui na terra ele foi humilhado. E o que podemos esperar nós, os seus seguidores? Nós podemos esperar ser melhor tratados do que Jesus? Claro que não. Se nós somos seus seguidores, ainda estamos no mundo, seremos humilhados. Mas com a força de Deus, nós conseguiremos sair vencedores. O nosso parágrafo aqui nos diz: em proporção com a humilhação e o sofrimento de Cristo está a sua exaltação. Ele só podia tornar-se o Salvador e o Redentor sendo primeiro o sacrifício. Que mistério se encontra na piedade de Cristo? Havendo engrandecido a lei e tornando-a honrosa pela aceitação de suas condições em salvar o mundo da ruína, Cristo apressou-se em ir ao céu para consumar sua obra e concluir sua missão, enviando o Espírito Santo aos seus discípulos. Assim, ele asseguraria a seus crentes que não os havia esquecido, embora estivesse agora na presença de Deus, onde há abundância de alegria para todo o sempre. Bom, então, como nós temos visto, Jesus agora ele está no céu, ele está sendo exaltado, mas ele queria mostrar para nós que ele não nos esqueceu. Então, ele enviou para nós o Espírito Santo, quem está nos ajudando, está disposto a nos ajudar, quem trabalha nos nossos corações e nas nossas mentes, para que nós possamos estar bem pertinho do nosso Deus, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos para a pergunta número 2. Como o profeta Isaías descreveu a aparência do servo de Deus? Vamos ler Isaías 52:14 e também Isaías 53:2, que nos diz: como pasmaram muitos à vista de ti, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha forma nem formosura, e olhando nós para ele, nada víamos em sua aparência para que o desejássemos. Que tremendo, né? Então nós vemos aqui que fala da aparência de Jesus, da aparência do servo de Deus. Aqui diz que não tinha figura, que ele estava praticamente desfigurado. Também diz que na sua aparência nada havia que o desejássemos, não tinha forma nem formosura, e olhando nós para ele, nada víamos em sua aparência para que o desejássemos. Agora a pergunta ali na pergunta número 1, nós estávamos vendo que ele era sublime, que ele era exaltado, elevado, e nós vimos e ele é realmente isso, mas aqui na terra ele foi como um ser humano, ele não foi exaltado aqui. Esta aparência também, se nós analisamos direitinho, não pode estar falando quando ele estava normal, quando ele ensinava, né? Quando ele estava como uma pessoa, porque ele era uma pessoa normal como nós, né? Nós sabemos, humilde, não tinha uma aparência de formosura assim extraordinária, mas ele também não era feio. Não podemos dizer que ele era tão feio que ninguém desejasse ele, ou assim como está dizendo o versículo. Então, a conclusão a que nós podemos chegar é que quando está falando aqui dessa aparência desfigurada, que não tinha nada que desejássemos nessa aparência, era no momento em que Jesus, ele foi moído pelas nossas iniquidades, que nós vamos ver na próxima pergunta, né? No momento em que bateram nele, no momento que cuspiram nele, no momento que se aproveitaram dele, bateram tanto nele, que o seu rosto ficou todo desfigurado, a sua aparência não tinha nada para desejar.
estava cheio de sangue, me imagino que estava tudo roxo, inchado o seu rosto. Então ali não havia nada para desejar, ninguém desejaria ter um rosto assim, cheio de sangue, de espinhos no rosto, de roxos, de tanto apanhar. Então, a aparência do servo de Deus, nesse momento, foi uma aparência realmente que somente dava era pena, vontade de chorar. A Bíblia diz que muitas mulheres choravam, vendo Jesus passando, carregando a cruz, né? O divino Filho de Deus estava desfalecente, moribundo, diz o nosso parágrafo. O Pai enviou um mensageiro de sua presença para fortalecer o divino sofredor e ampará-lo para trilhar a sangrenta estrada. Sofreu insultos, zombarias e vergonhosos maus tratos, de modo que seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Então aqui está justamente a conclusão do que falamos. Não era no momento em que ele estava normal, como um ser humano como nós, mas foi justamente no momento do seu maior sofrimento. Vamos então agora para a nossa pergunta número 3. O que a profecia disse sobre a rejeição e aflição da humanidade ao servo de Deus? Na verdade, eu mudaria um pouquinho a nossa pergunta. Eu diria assim: o que a profecia disse sobre a rejeição e a aflição que o servo de Deus sofreu nas mãos da humanidade? Eu creio que é isso que a nossa perguntinha quer dizer. Então vamos analisar um pouco o nosso versículo em Isaías capítulo 53, versículo 3 e 4, que nos diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em padecimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, o que a profecia disse sobre a rejeição e a aflição que o servo de Deus sofreu nas mãos da humanidade? Terrível, era desprezado, rejeitado, diz aqui, tomado, né, como tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Ele tomou as nossas dores sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É assim que Jesus sofreu nas mãos da humanidade: maus tratos, insultos, calúnias, tudo que nós possamos imaginar de ruim, Jesus sofreu nas mãos da humanidade, lamentavelmente. O nosso parágrafo diz: com respeito ao sofrimento do Salvador, Jeová mesmo declarou por intermédio de Zacarias: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro. Em Zacarias 13:7 diz isso, e logo diz: como substituto e garantia pelo pecado do homem, Cristo sofreria sob a justiça divina. Ele compreenderia o que a justiça significa, saberia o que significa para o pecador estar sem intercessor na presença de Deus. Sinceramente, o sofrimento de Jesus foi muito grande. Hoje nós deveríamos decidir aceitar esse sacrifício para não ter que sofrer o que ele já sofreu. Porque ele sofreu para que nós não soframos. Por que então viver ainda uma vida que nos afasta de Jesus? Por que então adiar a nossa decisão de andar com Jesus, sendo que ele já comprou a nossa salvação?
já comprou a nossa felicidade eterna. Ele diz que ele teve que sofrer, experimentar na sua carne como é viver sem intercessor. Eu não me imagino, sinceramente, nós não conseguimos compreender, eu acho, nem uns 50% do sofrimento de Jesus. Mas precisamos compreender, pelo menos um pouco que a nossa mente consegue compreender, que o amor de Jesus é um amor tão grande que entregou a sua própria vida por nós. E que se nós não aproveitamos agora, enquanto ainda é tempo, pode ser que essa salvação a percamos para sempre. Pergunta número 4. Cumprimento. Qual foi o propósito do servo de Deus ao levar a cabo sua missão? Praticamente já fui falando um pouco, né? Isaías 52:15 diz: assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Agora, João 3:16 e 17, uns versículos muito conhecidos que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, que maravilhoso! O propósito do servo de Deus, o propósito de Jesus, que se fez um servo de Deus, a sua missão, o seu propósito, o seu objetivo, a sua meta era a salvação da nossa alma. Por isso é que ali diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta é: estou crendo nesse grande sacrifício? Creio. E se não creio, estou pedindo a Deus para que aumente a minha fé, para que eu possa crer no sacrifício de Jesus Cristo? Não podemos nos conformar, precisamos pedir, porque ele prometeu: pedir e se vos dará, buscai e achareis, chamai e a porta se abrirá. Pergunta número 5. Qual foi a razão fundamental do sofrimento e sacrifício de Cristo? Qual foi a razão fundamental do sofrimento e sacrifício de Cristo? Na verdade, a gente já falou na pergunta anterior, mas vamos complementar. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6 nos diz: porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho, porém o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, qual foi a razão fundamental do sofrimento e sacrifício de Cristo? A razão fundamental foi pagar o que nós não conseguíamos pagar. Porque o nosso pecado nós não poderíamos pagar. A lei dizia diz que o pecado, como é que diz? A consequência do pecado, ou o resultado, a paga do pecado é a morte. Portanto, a única maneira de pagar o pecado era com a morte. Mas o Senhor não queria que nós morrêssemos, então alguém teria que vir e tomar nosso lugar, obedecer perfeitamente a lei de Deus, a qual não pode ser transgredida, porque senão ela pede a vida do transgressor. E aí, Jesus, perfeito, sublime, como diz a palavra do Senhor,
esteve disposto a tomar nosso lugar. Como ele foi perfeito, não fez nem sequer um pecado, nem em pensamento ele pecou. Por isso ele podia tomar o nosso lugar. Ele obedeceu 100% à lei de Deus. Então, se um pecador merece a morte, quem obedece merece a vida. Jesus merecia a vida porque ele não desobedeceu. Mas a vida que ele ganhou com a sua obediência, ele nos deu, ele fez a troca. A vida que ele merecia nos oferece a nós, e a morte que nós merecíamos, ele recebeu. Por isso que está dizendo ali que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados ele tomou sobre si. Por isso que ele sofreu tanto, porque era o que nós merecíamos. Ele recebeu no seu corpo para que nós pudéssemos obter a vida que nós não merecíamos ter. É por isso que é tão importante nós meditarmos nesse sacrifício de Jesus todos os dias. Se nós meditássemos todos os dias, lá nos escritos da irmã Ellen White, ela diz que seria bom meditarmos na vida de Jesus, especialmente nos últimos momentos da sua vida, pelo menos 1 hora. Porque assim o nosso amor ele vai aumentando para o nosso Salvador. O nosso desejo de obedecê-lo vai aumentar. Porque nós sabemos que ele nos ama. Compreendemos que não há outra pessoa no mundo que nos ame como ele. Então compreendemos que estamos bem nas suas mãos. Passamos para a pergunta número 6. Como descreveu o profeta Isaías a atitude do servo de Deus diante da adversidade e da injustiça? Que lição podemos aprender de sua disposição de passar por tanto sofrimento? Vamos analisar o versículo da Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículos 7 até o 9, que nos diz: Ele foi oprimido e afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi ferido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Agora vamos ver João 16, 32 e 33, que nos diz: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. São palavras do nosso Senhor Jesus. Então a pergunta diz: como descreveu o profeta Isaías a atitude do servo de Deus diante da adversidade e da injustiça? Que lição podemos aprender de sua disposição de passar por tanto sofrimento? Bom, vamos para a primeira parte primeiro. Como descreveu o profeta Isaías a atitude do servo de Deus? Em outras palavras, a atitude de Cristo para passar por tanta adversidade, para passar por tanta injustiça, por tanta opressão, por tanto sofrimento. O versículo diz que ele foi oprimido, afligido, porém não abriu a sua boca. Como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, como um cordeiro sendo levado para o matadouro, ele não abriu a sua boca. Em outras palavras, não reclamou, não xingou, não falou coisas
com raiva ou não quis se vingar, ou na verdade Jesus nem iria falar mentira, ele falaria a verdade, porque só se lhe falasse todos os pecados que aquelas pessoas tinham, se lhe falasse muitas coisas para recriminar os seus maus tratos, ele poderia ter falado, mas aqui a palavra do Senhor diz que ele não abriu a sua boca, permaneceu em completo silêncio. E por isso que a próxima pergunta nos diz assim: que lição podemos aprender de sua disposição de passar por tanto sofrimento? Eu vejo que tem uma lição muito importante aqui. Jesus, ele permaneceu em silêncio. Quantos problemas evitaríamos se nós permanecêssemos também em silêncio quando as pessoas nos xingam, quando as pessoas falam mal de nós, quando as pessoas nos provocam, não é mesmo? Isso se chama, sabe o quê? Domínio próprio. E essa qualidade, essa característica, se nós vemos no livro de Gálatas 5, 22, 23, parece que é onde fala sobre os frutos do Espírito Santo, o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Então nós precisamos ter a unção do Espírito de Deus para poder ter domínio próprio. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter domínio próprio, porque essa é uma lição que nós aprendemos aqui. Como filhos de Deus, isso não quer dizer que a gente nunca pode falar a favor da verdade ou se pôr do lado que é reto, que as pessoas podem fazer o que queiram com a gente, que a gente vai se deixar pisar e nunca falar nada. Não, isso não quer dizer isso. Mas nos momentos em que já não tem jeito, é melhor a gente ficar calado. Tem momentos que a gente pode falar, pode pedir. Vamos ver um exemplo, por exemplo, Daniel com seus companheiros, quando foram na Babilônia, eles foram levados cativos para lá, e quando eles queriam dar uma alimentação que eles não podiam se alimentar, o que fez Daniel? Com muita cortesia, com muito amor, com todas vamos dizer, com todas as normativas de cortesia, ele foi lá e pediu para o chefe dos eunucos que lhe permitisse não consumir essa comida, nem se contaminar com o vinho que ele bebia. Então, nós podemos sim falar, podemos pedir os nossos direitos, só que quando nós vemos que já não há jeito, que por mais que a gente fale, as pessoas não vão tomar consciência, o mais sábio é a gente ficar calado, é a gente pedir a Deus sabedoria em todos os momentos. Por isso que lá no começo nós vimos uma pergunta onde o Senhor disse que uma das características do servo de Deus era que ele agiria com prudência. E é o mesmo que nós temos que aprender a agir com prudência, permanecer em silêncio quando nenhuma outra coisa não vai fazer efeito. Salomão também dizia em certa ocasião no livro de Provérbios: até o tolo, quando cala, é tido por sábio. Não esqueçamos isso. O Senhor Jesus ali, ele ficou calado, mas ele foi quem venceu. Não foi quem mais falou, quem mais xingou, quem mais maltratou. Não foi quem venceu. Quem venceu foi aquele que permaneceu calado, que soube ter domínio próprio, que tinha amor por dentro, ainda que por fora tudo estivesse se desmoronando. É dele que nós devemos aprender amor. Isso é o que nós temos que pedir para ele. Vamos para a pergunta número 7. Qual foi o propósito redentor do servo de Deus passar pelo sofrimento? Como o seu sacrifício satisfez a justiça de Deus e garantiu a salvação para aqueles que creem nele? Qual foi o propósito redentor do servo de Deus passar pelo sofrimento? Ali em Isaías capítulo 53, versículo 10 até o 12 diz: porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quando a sua alma se puder pôr por oferta pelo pecado, verá a sua semente e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O fruto do penoso trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado, com os transgressores, e levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Já Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, qual foi o propósito redentor do servo de Deus passar pelo sofrimento? O que acabamos de ver no versículo, ele veio buscar e salvar o perdido. Então, o seu propósito foi a salvação daqueles que estavam perdidos. A próxima pergunta diz: como o seu sacrifício satisfez a justiça de Deus e garantiu a salvação para aqueles que creem nele? Lógico que, como nós vimos nas perguntas anteriores, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele obedeceu perfeitamente o que a lei pedia, então ele satisfez a justiça de Deus e garantiu salvação para todos aqueles que creem nele, como nós já explicamos anteriormente. E nós vimos aqui uma parte do versículo que eu amo muito desde faz muito tempo, esta parte que diz: o fruto do penoso trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. No dia em que Jesus voltar, ele ficará satisfeito ao ver muitas almas salvas pelo seu sangue derramado. Aqueles que ele veio buscar e salvar estarão lá presentes, então ele ficará satisfeito, ficará alegre, ficará feliz de ver que o seu sacrifício não foi em vão. A pergunta é: você e eu estamos dando essa alegria para o nosso Redentor? Queremos estar ali naquela multidão que vai dar alegria ao nosso Salvador, de que estarão salvos pelo seu sangue derramado? Eu quero ser uma e estou certa de que você também quer ser. Então perseveremos até o final, porque somente o nosso Senhor Jesus nos dá esperança de salvação. Vamos fazer uma pequena oração para agradecer a Deus por este estudo maravilhoso. Querido Pai Celestial, queremos te agradecer imensamente, especialmente por Jesus, nosso Salvador. Pai Santo, não há um amor maior do que esse. Ajuda-nos a compreender esse amor para que o nosso coração seja cheio de gratidão e disposição para te servir. Pai Santo, que estas lições possam ser colocadas em prática na nossa vida diária. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, que a paz do Senhor seja com todos. Amém.